Glória a Deus. No Salmo 34, o versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que põe nele a sua confiança, ou que se refugia. Quero deixar esse texto para a Valéria. Esse texto ficou no meu coração a semana inteira. E o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. E Ele tem o melhor para cada um de nós. É uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu gostaria que vocês refletissem junto comigo nesta noite sobre o tema, o desafio de amar em tempos de ódio. Alguns dias atrás, o Rio de Janeiro viveu uma situação muito difícil, muito complicada, que ficou mais ainda evidente as opiniões divergentes em relação àquela situação. Mas nós, como povo de Deus, nós temos um desafio de amar em todo tempo. E demonstrar amor na atualidade, além de ser um desafio, está cada vez mais difícil. A gente pode observar isso. O quadro social e político do mundo, nós vamos nos acabar em lágrimas. Se a gente for observar, se a gente for parar para pensar com detalhes o que vem acontecendo no nosso mundo, a gente não vai parar de chorar mais. Nos últimos anos, nós vimos a violência crescer de forma desordenada, trazendo insegurança em nosso direito de ir e vir. Nós aprendemos a nos organizar os nossos horários de maneira que a gente não precise estar fora de casa à noite, por conta da violência que aumentou. Então, nós buscamos a segurança. E essa violência desordenada acontece assim debaixo dos nossos olhos. A gente sai de casa e a gente não sabe se vai voltar. E isso acontece com todo mundo. Em outros países, há guerras e rumores de guerras também. Ataques a civis, bairros e famílias inteiras destruídos sem dó e sem piedade. A perseguição aos cristãos também se intensificou nos últimos anos. Pessoas que se declaram cristãos sendo fuziladas na Etiópia e em várias regiões da África. Alguns dias atrás, nos deparamos com um vídeo de um pastor da Nigéria desabafando que já não aguentava mais sepultar as suas ovelhas, devido à perseguição aos evangélicos, aos cristãos da sua região. Então, a violência tem sido grande e o medo faz parte da rotina de cristãos espalhados mundo afora. Vamos olhar agora dentro do Brasil. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a liberdade de professar a nossa fé livremente. Porém, há estratégias que têm sido elaboradas para impedir a propagação do Evangelho. Também nós podemos ver claramente uma sociedade dividida em dois grupos. Eu nomeei grupo A e grupo B, mas poderia ser grupo D e grupo E. E esses dois grupos que se dividiram e que faz essa divisão dentro do nosso Brasil já é uma estratégia para nos enfraquecer. Porque tudo que acontece lá fora, no mundo, na nossa sociedade externa, vai respingar também dentro das nossas comunidades, dentro da igreja. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 25, que um reino dividido não pode subsistir. Então, essa estratégia é para enfraquecer, para dividir, de tal forma que as pessoas não conseguem mais falar a mesma linguagem. E em nosso caso aqui, é interessante que ambos os grupos desejam a mesma coisa entre aspas, paz e prosperidades e bem-estar para todos. Mas olha só, a narrativa é uma e as atitudes é outra. E a gente consegue perceber que há um confronto e um antagonismo ao mesmo tempo, de forma que já não é nem mesmo possível expressar as nossas opiniões, até mesmo dentro da igreja. Porque também há essa divisão, essa diferença de pensamento, essa diferença de ideias, e as pessoas acreditam que aquilo que elas pensam é verdade. Mas
nós temos um livro de regra e de fé. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E dentro de todo este cenário, nós somos desafiados a cumprir o mandamento de amar uns aos outros. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: é possível demonstrar amor em meio ao caos que estamos vivendo? Demonstrar amor em meio a todas essas situações que estão sendo vivenciadas por nós? A outra pergunta é: podemos escolher não anunciar? Estamos preparados para cumprir este mandamento bíblico? Porque é um mandamento bíblico, amar uns aos outros. A realidade na qual vivemos nos leva a desanimar, sim. Diante de tantos impedimentos, temos a tendência de sermos dominados pelo medo e de nos silenciar diante de situações que fomentam o ódio. E quando a gente imagina que determinadas situações levantam o ódio entre pessoas, a gente se silencia para evitar. E é exatamente este o propósito que o cenário se forma: silenciar a nossa voz, silenciar a voz da igreja, silenciar a palavra de Deus. E com o objetivo de paralisar a nossa tarefa como cristãos, como homens e mulheres de Deus, de demonstrar amor ao próximo. Mas, como eu já citei aqui, a Bíblia, o nosso livro de regra e fé, nos orienta a avançar, a anunciar este amor de Deus. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 João, lá quase no finalzinho, antes de Apocalipse, se eu não me engano. Capítulo 4, versículos de 7 a 17. Eu estarei fazendo a leitura e os irmãos estarão me acompanhando silenciosamente. O que a palavra de Deus nos diz sobre amar uns aos outros, amar o nosso próximo, amar em tempos de ódio? Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra que nos guia, que nos orienta, que nos dá condições de vivermos num mundo tão caótico e tão distante da tua palavra. Senhor, que a tua palavra neste momento venha encontrar um lugar em cada coração nesta noite e que possamos entender o teu propósito de amar uns aos outros e de continuar demonstrando o teu amor, apesar de todas as atrocidades que têm acontecido na atualidade do nosso mundo. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia de São João de Meriti. Fica conosco, continue falando aos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Para a gente entender o que estava acontecendo naquela igreja, é importante conhecer o contexto em que aquela igreja vivia. Esta carta foi escrita em Éfeso, dirigida às igrejas vizinhas da Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia. Um grupo de pessoas que estavam expostas a um outro grupo de pessoas que havia abandonado a igreja e estava distorcendo o evangelho com ensinamentos totalmente contrários àquilo que aquela igreja havia ensinado, o evangelho puro, o evangelho de Jesus. E ali, aquelas pessoas que haviam abandonado, aquele grupo que havia se dividido da igreja, estava querendo ensinar, colocar na mente daquelas pessoas que as coisas espirituais eram boas e as físicas não eram boas. Outras coisas que eles estavam ensinando é que eles diziam também que o Cristo divino, o Filho de Deus, não era o mesmo Jesus humano que veio morrer pelos pecados do mundo. Também eles estavam dizendo nos seus argumentos que eles tinham total conhecimento direto de Deus e que eles eram moralmente perfeitos. Então, o que eles usavam para fazer com que aquelas pessoas acreditassem que aquela distorção do evangelho eram verdadeiras, é que eles tinham diante de Deus um conhecimento direto da parte de Deus. E quem é que vai questionar quando alguém fala que tem um conhecimento direto, um direcionamento direto de Deus? Então, essa era a ameaça que eles faziam para aquelas pessoas. Mas o que acontecia é que o comportamento daquele grupo, o comportamento pecaminoso daquele grupo, a falta de amor e as reivindicações orgulhosas traíam tal crença herética. Então, o que eles falavam era uma coisa, o que eles praticavam era outra, totalmente diferente. E a gente sabe que a gente não pode viver dessa forma, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. Não adianta eu falar alguma coisa e agir totalmente diferente, porque as pessoas não vão dar crédito àquilo que a gente fala, se o que eu falo não está de acordo com o meu comportamento. E é exatamente isso que eles estavam vivendo ali, e houve a necessidade daquela carta ser escrita, e ali ele vai ensinando como viver a vida cristã, o que significava a vida cristã, quem era Deus, o amor de Deus, como deveria ser tratado outras pessoas. E eu fico pensando que aquelas pessoas deveriam tratar de maneira terrível e horrorosa os seus irmãos, as pessoas que estavam vivendo dentro daquela comunidade. Talvez estivesse desprezando, talvez estivesse ignorando as necessidades de cada um, talvez eles não parassem para ouvir as necessidades de cada um, seus problemas, suas dificuldades, suas dores, suas tristezas, mas eles queriam continuar distorcendo o evangelho de Deus. E ali a gente começa a perceber que nessa prática deles, nessas reivindicações, a gente vai observando que naquela época e para a época que nós vivemos hoje, não é muito diferente. Porque nós temos vivido aqui mesmo, dentro do nosso país, pessoas que desejam distorcer as verdades da Bíblia, fazendo como a sua própria verdade e tirando os princípios que formam a família cristã, que conduz uma vida diante de Deus, uma vida reta diante de Deus. E se nós não observarmos, se nós não dermos importância ao conhecimento da palavra de Deus, nós seremos levados por essas distorções porque não conhecemos o que pregamos. Então a gente precisa estar atento àquilo que a palavra de Deus nos diz, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados com doutrinas falsas, com distorções, porque o diabo ele não cria nada novo. Ele sempre vai criar em cima daquilo que Deus falou, daquilo que Deus disse, para transformar a verdade de Deus na sua mentira. Então, ele quer juntar a sua mentira com a verdade de Deus, então é meia verdade, então não é tudo mentira, é mais fácil que as pessoas sejam levadas. E nós precisamos ficar atentos como igreja. João escreve esta carta para fortalecer a fé daqueles cristãos, porque imagina só, eles estavam sendo motivados
a descrer ou a crer numa doutrina que estava sendo distorcida. Então, João vai escrever aquela carta para fortalecer aqueles cristãos. E essa é uma das cartas que mais fala sobre Deus e sobre o amor de Deus. Mas diante dessas informações que essa carta nos traz, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que são importantes que foi falado por João e que a gente precisa compreender. A nossa reflexão sobre hoje, como eu disse, é o desafio de amar em tempos de ódio. Então, eu fico imaginando como eles estavam vivendo naquele momento. E nós, como igreja, ainda hoje, somos desafiados a amar, mesmo que lá fora as pessoas estejam nos odiando, estejam perseguindo os cristãos, estejam tentando impedir que a igreja se levante. E daqui a pouco, a perseguição vai ficar mais perto de nós. Porque até então a gente tem escutado sobre a igreja perseguida que está em outros países, em outros continentes, não aqui. Então, a gente precisa entender que naquela ordem que João escreve para eles, naqueles ensinamentos em que João fala para eles, ele fala que demonstrar o amor não é opcional. A gente não pode pensar que vamos ou não demonstrar o amor de Deus. No capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, demonstrar amor é um mandamento, é uma ordem de Deus, e nós precisamos, independente do que esteja acontecendo lá fora, demonstrar o amor de Deus. Ele reforça que nós já conhecemos o amor. Lá no versículo 16 do mesmo capítulo diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Então, cada um de nós que estamos aqui, já conhecemos o amor de Deus e por isso nós precisamos continuar demonstrando esse amor de Deus. Quando ele fala de amar uns aos outros, é um amor que vai além das afinidades naturais. Não é um amor de merecimento, porque normalmente nós temos a tendência de amar as pessoas que a gente julga que merece. Quem são essas pessoas que merecem o nosso amor? Pessoas do nosso relacionamento, nossa família, nossos irmãos, as pessoas que a gente ama, nosso cônjuge, nossos filhos, pessoas que concordam com tudo que a gente fala, pessoas que não colocam suas críticas em cima de nós, pessoas que estão ali concordando conosco em todas as coisas. Não, não é esse amor que ele está falando. Ele está falando que nós precisamos amar as pessoas que estão perto de nós e que muitas vezes nem merece esse amor. Porque se amar as pessoas dos nossos relacionamentos que nós julgamos que merece, seria bastante fácil. Nós precisamos demonstrar o amor àquelas pessoas que nos aborrecem mesmo. Nós precisamos andar 1 milha, 2, quem sabe 3, com aquelas pessoas que nos aborrecem, que nos entristecem, que nos fazem raiva mesmo no dia a dia. E que nós precisamos estar ali demonstrando o amor de Deus. Aí eu fico pensando, como é possível demonstrar o amor de Deus para alguém que me aborreceu o dia inteiro? Alguém que nasceu para me aborrecer, para me tirar do sério. Como é possível amar aquele vizinho ou aquela vizinha que nos aborrece todos os dias, que fazem coisas que botam o som lá nas alturas, na hora do nosso descanso, que acende, que queima lixo logo depois que a gente lava a nossa roupa, que pega a areia e coloca a areia que chegou, que comprou na nossa calçada. Como eu posso amar aquela pessoa? Será que aquela pessoa não entende? Aquela pessoa que coloca o carro exatamente em frente à nossa garagem, a gente quer sair, não consegue sair. E a gente já avisou a primeira, a segunda, a terceira, e ele continua fazendo, ou ela. Como a gente pode amar essas pessoas? Ainda assim, a palavra de Deus nos diz que devemos amar uns aos outros. Nós precisamos amar aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, que criam calúnia de nós. Nós precisamos anunciar o amor de Deus para essas pessoas.
aqueles que, não conhecendo os princípios que regem a vida cristã, buscam viver suas próprias vontades, distorcendo o plano perfeito de Deus para a humanidade. Esses nós precisamos amar, porque eles precisam ter a oportunidade de conhecer o perfeito amor de Deus. Aquele amor que doou, que se doou, que deu a vida do seu próprio filho. Amar uns aos outros exige de nós um relacionamento com Deus, porque sozinho nós não temos a capacidade de amar aqueles que nos aborrecem. Sozinhos, por nós mesmos, nós não temos, porque nós somos guiados muitas vezes pelas nossas emoções. Então eu preciso depender de Deus, eu preciso construir junto com Deus um relacionamento diário com Ele, de procurar se interessar e conhecer mais a Deus, porque à medida que eu me relaciono com Deus, Ele revela para mim tudo que precisa ser transformado na minha vida. Ele mostra para mim aonde eu estou errando. Ele vai mostrar para mim qual é a falha da minha vida, porque este relacionamento vai proporcionar autoconhecimento. Para a gente amar o outro, a gente precisa se conhecer. Quais são os meus limites? Até que ponto alguém me aborrece? Até que ponto eu tenho pavio curto? Até que ponto eu posso suportar a afronta de outras pessoas? Eu preciso me conhecer. Porque se eu sei que a minha personalidade é uma personalidade difícil, o próprio Espírito Santo de Deus vai dizer para mim que eu preciso buscar o domínio próprio. Porque o domínio próprio vai fazer a gente se calar naquela hora em que a nossa ira sobe e a gente deseja falar tudo aquilo que está na mente da gente. O domínio próprio vai fazer com que tudo aquilo que a gente queira falar permaneça aqui dentro. Porque se eu falar, vai ficar pior. E aí, como eu posso ganhar a outra pessoa para Cristo? Como eu posso demonstrar o amor de Deus a Cristo? Dentro do livro, ele vai dizer que ninguém nunca viu a Deus. Mas toda vez que eu demonstro o amor de Deus, o amor de Deus é manifestado através de mim na forma que eu me relaciono com outras pessoas. Então a minha vida vai testificar o amor perfeito de Deus. E é esse amor que vai transformar a vida da outra pessoa. Não é a minha palavra que vai fazer isso. Não é pelo muito falar que eu vou conseguir com que outra pessoa conheça Cristo. Mas as minhas atitudes, o amor, o meu testemunho e o próprio Espírito Santo de Deus é que vai atuar, que vai apontar, vai fazer com que aquela pessoa olhe o nosso testemunho e vai ver que a nossa vida está cheia de Deus. É que para anunciar este amor é necessário sermos curados pelo Senhor. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais eu dedico tempo de relacionamento com Deus, de conhecer a sua palavra, de orar, de falar com Ele, Ele vai mostrar o que precisa ser transformado em nós. Porque para que eu possa anunciar, mostrar o amor ao outro, eu preciso ser curado dentro de mim. Porque cada um de nós aqui, nós temos marcas de sofrimento. E nós vivemos no mundo que nós vivemos de acordo com as nossas experiências dolorosas. Ou com as nossas experiências com Deus. Muitos de nós aqui trazemos marcas de sofrimento, de abandono, de dores internas, de rejeições, de frustrações, de decepções, de falta de amor que refletem em nosso cotidiano e interferem no exercício da nossa fé. E aí eu quero dizer para você que aquilo que nós vivemos, as nossas experiências não nos define, mas eu preciso me conhecer em Deus. As experiências que a gente vai vivendo de frustrações, de decepções, de dores, de rejeições, elas existem para nos ensinar. E nos ensinando, a gente vai conseguir também alcançar a outra pessoa que, vivendo as mesmas situações que nós vivemos, não sabe como agir.
É Deus quem vai nos fortalecer. Então, a nossa forma de viver, de se ver no mundo, vai determinar como eu vou viver nesse mundo, testemunhando ou não. Nós não podemos deixar que as nossas feridas nos atrapalhem de realizar a nossa missão. Nós servimos a um Deus que cura, e Ele tem o poder de curar a nossa alma. Pode ser que você tenha dificuldade de demonstrar o amor de Deus ao seu vizinho, às pessoas que estão ao seu redor, exatamente porque a sua alma está ferida, exatamente porque a sua alma está amargurada, que você não sabe nem mesmo se amar. E você não consegue devolver esse amor a outra pessoa. Mas Deus tem o poder de curar a nossa alma. E na proclamação do reino, Deus conta comigo e com você. Agora, quanto mais tempo levar para a gente entender que precisamos ser curados pelo Senhor, mais tempo levará para alcançarmos o pecador, com a ousadia do Espírito Santo. Nós precisamos ter um olhar invertido. Geralmente, os nossos olhos estão direcionados para as outras pessoas, para os defeitos que as pessoas têm, para a forma que as pessoas nos tratam, pela forma que a gente gostaria de ser tratado, pelos erros da outra pessoa, mas experimenta olhar para dentro de você mesmo e para você perceber o que precisa ser mudado. O que precisa ser transformado ainda pelo Senhor? De que forma eu posso deixar Deus agir na minha vida e mudar o que precisa ser mudado para eu ser a cristã que Deus deseja que eu seja? Porque à medida que a gente se relaciona com Deus, Deus vai mostrando para a gente todos os nossos defeitos. E quando a gente começa a olhar os nossos defeitos, a gente clama: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha personalidade. Senhor, tem misericórdia do meu agir. Porque nós somos os representantes de Deus aqui na terra. É preciso desenvolver, dedicar tempo. Quanto tempo você tem dedicado no seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem dedicado para querer conhecer esse Deus? Qual é o Deus que você conhece? É aquele Deus que você pede as coisas? Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. E a gente tem uma lista de coisas, de necessidades que são legítimas. E que Deus quer dar para cada um de nós. Mas Deus, Ele quer se revelar a sua bondade. Ele quer revelar o seu caráter para cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos o seu caráter. E vivamos neste mundo como Ele deseja que nós vivamos, para que outras pessoas possam desejá-lo, assim como nós desejamos também. É através desse relacionamento com Ele é que é possível conhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições, em nossa visão distorcida do cristão que somos. E o que devemos ser. É possível ver no outro a imagem de Deus, à medida que nos relacionamos com Ele. Quanto mais você conhece Deus, você vai olhar as obras das mãos de Deus de maneira totalmente diferente. Nunca mais você vai olhar a criação de Deus como uma coisa qualquer. Porque Ele vai desenvolver em nós amor pela sua criação, principalmente pela humanidade. Nos sentiremos próximos a Ele à medida que amamos as obras das suas mãos. A outra questão que eu quero compartilhar com vocês é que o amor de Deus, ele também é demonstrável. Ele é demonstrável através das atitudes. No capítulo 3, no versículo 18, diz assim, olha: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. No capítulo 4, no versículo 14, nos diz assim: E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, muito mais do que dizer que nos ama, Deus, Ele tornou esse amor em ação. Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores.
Jesus levou sobre ele o pecado de toda a humanidade e até mesmo o pecado de nós que nem imaginávamos estar aqui, mas ele morreu por todos os nossos pecados. Então a maior prova de amor que nós recebemos de Deus é o amor em ação, é Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Então, esse amor não pode ficar apenas nas palavras. Aí a gente aprende, eu já aprendi no passado que o amor não mora nas palavras. Porque a minha boca pode falar o que eu quiser falar. Mas as minhas atitudes, como eu falei no início, precisam estar consoantes com aquilo que eu falo. Então, se eu digo que amo, mas eu faço totalmente diferente, eu sou mentiroso, eu estou enganando a mim mesmo. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Ele entregou o seu Filho. Então, Ele não só disse que nos amava. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, Ele entregou o seu próprio Filho. Então, é possível demonstrar amor através das nossas atitudes. O nosso amor a Deus é demonstrado no mesmo grau em que demonstramos amor aos outros. Se eu perguntar aqui para você, você ama a Deus? Todos nós aqui, ou a maioria, vai dizer que ama a Deus. Mas se eu amo a Deus e eu aborreço meu irmão, eu me torno mentiroso. Então, ele diz que esse amor, para eu dizer que amo a Deus, esse amor, ele vai ser demonstrado no mesmo grau em que demonstramos aos outros. Porque eu posso amar a Deus, mas Deus precisa das minhas ações para se sentir amado? Mas a obra das suas mãos precisam. Aquelas pessoas precisam, as pessoas precisam receber atitudes de amor que saem de mim e que saem de você também. Para mostrar amor ao próximo, é preciso se amar primeiro. Então ele diz aqui que o amor é demonstrável. Mas para eu demonstrar amor a outra pessoa, eu preciso primeiro me amar. Temos o amor de Deus, eu preciso amar a Deus, eu estou aprendendo a amar a Deus, mas eu preciso também me amar. Na maioria das vezes, nós não conseguimos demonstrar amor porque nós não nos amamos e não conseguimos enxergar o amor de Deus por nós. Porque geralmente nós somos rígidos conosco mesmo, nós cobramos muito da gente mesmo. Quantas vezes você já se pegou falando assim, eu não me perdoo por isso ou por aquilo que eu fiz, por isso ou por aquilo que eu falei? Quantas vezes você se cobra tanto perfeição e estende essa cobrança aos outros também? Quantas vezes você se martiriza dos seus erros do passado por escolhas erradas que te trouxe a vida que você tem hoje e com esta mesma régua você mede os outros? Quantas vezes? Isso é falta de amor. Então, você precisa descobrir, nós, eu e você, precisamos descobrir quem nós somos em Deus. Nós não somos pouca coisa, nós somos a coroa da criação. Deus, Ele nos criou e nos considera preciosos demais. A nossa vida é preciosa. Quando eu vi aquela cena que todos vocês viram, aqueles corpos estendidos naquela rua ali da Penha, do Complexo da Penha, eu senti uma tristeza muito grande. Nenhum trabalhador sai de casa dizendo assim, vou matar alguém hoje. Ninguém faz isso. Eu fico imaginando como aquelas pessoas voltaram para casa depois de tudo aquilo que aconteceu, porque aquela guerra fica na mente. Mas todas as vezes que você vê a coroa da criação sendo tocada por Satanás, você pode ter certeza que Satanás está ferindo o coração de Deus, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Aquilo foi uma vitória do inferno. O que nós estamos fazendo como igreja para resgatar as pessoas do mundo? Muitas vezes a gente está preocupado muito com a gente mesmo, com a nossa vida. E isso não é uma crítica.
É porque nós somos assim mesmo. A gente tem os nossos problemas, a gente tem a nossa vida, a gente tem as demandas da nossa vida que nos envolve, nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam de visita. A gente vai se envolvendo, se enredando na nossa vida, no nosso cotidiano, de tal maneira que a gente deixa de olhar o outro. Mas o inferno está comemorando. Eu vi um filme, eu não sei quantos de vocês viram aquele filme Nefários. Mas aquele filme, ele fala sobre a atuação de Satanás na vida de uma pessoa. E tem uma cena do filme, né, que a pessoa que está com um demônio incorporado, ele fala assim, a pessoa que está incorporada, ela é usada por Satanás para fazer atrocidades. Então, Satanás escolhe um psiquiatra para testar que ele não é doente, para ele continuar, mais ou menos isso aí. Mas aí o diabo fala assim para o psiquiatra, ele pode morrer. Ele fala da pessoa que ele está incorporado. Ele pode morrer porque ele não serve mais para mim. Então, Satanás ele vai usando, interferindo na vida da pessoa, depois pode matar. Não precisa mais. Não faz mais aquilo que eu queria que fizesse. E é exatamente aquilo que aconteceu naquele dia. Era uma guerra espiritual, era uma batalha espiritual. Por isso que a gente precisa estar orando pelo nosso país, pelo nosso município, pela atuação da igreja no mundo. A gente precisa se fortalecer a cada dia. Então, a gente precisa se conhecer em Deus, porque nós somos a coroa da criação. A nossa vida é uma vida preciosa. Cada vez que você ver a obra da criação das mãos de Deus sofrendo, Deus está triste com aquilo. Então, você e eu, precisa saber quem você é em Deus. E você pode começar pedindo a Ele em oração, que você se veja como Ele te vê. Senhor, me faça eu me ver da mesma forma que o Senhor me vê, porque o Senhor nos vê com amor. Ele nos ama incondicionalmente. Então, se Ele quer que a gente viva um testemunho que agrade a Ele, e Ele nos dá recurso para isso na sua palavra. Desta forma, os seus olhos enxergarão o outro com o mesmo amor de Deus. Você não vai falar assim, bem feito porque aconteceu aquilo, mereceu. Você não vai fazer isso. Porque aquela pessoa faz parte da criação de Deus. O amor, ele mora nas atitudes. E não adianta falar que a gente ama, se a gente não demonstra isso. Deus demonstrou o seu amor. De que forma você tem sido desafiado a demonstrar seu amor pelo próximo? Não só os que ainda não tiveram encontro com o Salvador, mas na própria comunidade de fé. Muitas vezes, no exercício da nossa fé, dentro das comunidades, dentro das nossas igrejas, nos aborrecemos com pessoas, no trabalho de liderança, nos relacionamentos interpessoais, nas divergências de ideias, e por isso isolamos estas pessoas. Estamos deixando de amá-la. É totalmente natural as divergências de opinião. No trabalho, não só cristão, mas aonde nós estivemos relacionando com pessoas, nós teremos divergência e isso é totalmente normal. O que não é normal são as mágoas que carregamos e que muitas vezes nos afastam do convívio eclesiástico. Quantas pessoas se afastam do convívio por situações como essa? Só conseguiremos demonstrar este amor de Deus quando nós aprendermos uns com os outros a amar uns aos outros do jeito que eles são. Mas eu vou precisar também buscar a perfeição no Senhor. Nós precisamos se conhecer, nós precisamos do autoconhecimento, nós precisamos de fazer uma autocrítica quanto aos nossos comportamentos, nosso modo de ver a vida, o nosso modo de ser, para melhorar nossas relações e então atrair as pessoas a Cristo e a manter conosco as que já se decidiram pelo Salvador, Jesus.
Precisamos oferecer uma escuta ativa. Dentro da nossa vida, na realidade que vivemos, nós precisamos ouvir o outro nas suas necessidades, sem minimizar o impacto dos problemas que estão vivendo. As pessoas se sentem amadas quando nós temos empatia com a situação que elas estão vivendo na sua vida pessoal. Desta forma, seremos uma comunidade que se ama e que vive o amor de Cristo também. Afinal, o amor também é responsivo. É o que diz aqui na carta. No versículo, o amor cristão é uma resposta ao amor de Deus. No capítulo 4, no versículo 19, além da passagem que nós lemos, ele diz assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, eu não amo simplesmente por amar, mas o amor, ele é responsivo, ele é uma resposta do que Deus demonstrou a nós. E este amor nos motiva a responder amorosamente aos outros. No versículo 21, ele diz assim, e o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. E nós somos capazes de amar porque nós fomos e somos amados por Deus. E há uma promessa linda para este mandamento, irmãos. No versículo 12 do capítulo 4 diz assim, nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se eu deixar que o amor de Deus transborde na minha vida, viva na minha vida, ele vai permanecer em mim e outras pessoas verão Deus na minha vida. E para concluir, eu quero dizer para você que nesta carta, o objetivo de João é refutar os ensinamentos distorcidos que estavam sendo oferecidos àquela igreja. E esse é um recado para nós também, para os dias atuais. Primeiro, a verdadeira mensagem do conhecimento de Deus leva ao reconhecimento de que Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Então, eles estavam distorcendo, dizendo que Jesus não era o Jesus que foi enviado pelo Senhor. Então, ele vai, ao final da carta, depois que ele fala tudo isso, ele quer que aquela igreja entenda isso, que essa verdadeira mensagem do conhecimento nos faz reconhecer que Jesus Cristo foi verdadeiramente, plenamente divino e plenamente humano. Conhecer os ensinamentos e permanecer nele. Eles não poderiam ser levados. E essa é uma mensagem para nós. Não nos deixemos ser levados por narrativas que vão contra ao que a palavra de Deus nos diz. Mas você precisa conhecer essa palavra para você fazer a sua escolha, para que você possa entender que aquela narrativa é uma narrativa errada. A outra lição que ele coloca ali para a igreja e que também serve para nós vivermos hoje. A fé verdadeira anda ao lado de uma conduta correta. Não adianta você ser crente só na igreja. Você precisa ter uma conduta correta. Amor e vida reta não podem ser separados da fé verdadeira. Então, aquilo que eu digo deve estar consoante com aquilo que eu vivo. E ele diz também que a fé verdadeira produz confiança no perdão, na oração, na vitória contra o maligno e na posse da vida eterna. Veja bem, Cristo morreu por nós para nos perdoar dos nossos pecados. A oração nos aproxima de Deus e nós vamos vencer o maligno e conseguir alcançar a vida eterna se eu tiver relacionamento com Deus. Porque qualquer vento de doutrina pode levar aquela pessoa que não está segura em Deus. Então, foi necessário escrever. Nós precisamos estar atentos para não sermos enganados com discursos que distorcem a nossa fé. E isso exige de nós conhecimento da palavra. E vocês e nós temos recebido aqui neste lugar
palavra, conhecimento da palavra. O banquete está servido para todos, sem exceção. Muitos de nós ainda não atentamos para essa realidade aqui, mas o banquete da palavra de Deus está sendo servido para nós neste lugar. E eu quero concluir no capítulo 5, no versículo 4. Quero concluir com esse versículo e logo depois eu devolvo a palavra a quem de direito. Diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, você nasceu de Deus, você vai vencer o mundo. Mas se você não nascer de novo, você vai ser derrotado pelo pecado. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, guarde a sua fé num Deus que transforma, que nos orienta, que nos dá a oportunidade de conhecê-lo e que está conosco o tempo todo. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Eu quero que você se coloque diante do Senhor, nessa palavra do amor de Deus, que fala em demonstrar amor. Então, a gente não tem opção de não demonstrar esse amor, mas eu preciso de alguns passos para que esse amor seja demonstrado através da minha vida. Fala com o Senhor. O que está desafiando você a demonstrar o amor de Deus? O que é que está faltando para que você possa ser aquele cristão que Deus quer que você seja? Quanto tempo você tem dedicado para o conhecimento de Deus? Quem é você? Você sabe quem é você? Quais são as suas limitações? Quais são as suas tristezas? Quais são os seus fracassos? O que você pode fazer com tudo que aconteceu na sua vida até aqui? Esse momento é um momento de aprendizagem. Aqueles momentos foram momentos de aprendizagem, que Deus nos fortaleceu, que Deus nos trouxe para Ele, Deus nos trouxe até aqui. Deus tem sempre algo novo, algo maravilhoso para realizar em nós e através de nós. Então fale com Deus neste momento. Fala com Deus: Senhor, eu preciso me conhecer, eu preciso vencer tais e tais pecados. Senhor, eu preciso vencer o pecado da indiferença. Senhor, eu preciso vencer as minhas distrações. Eu preciso colocar o meu coração em Ti, porque o meu coração está em outros lugares. Senhor, me ajude a viver aquilo que a Tua palavra diz. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra ainda nos orienta e vai continuar nos orientando. Dá a cada um de nós o desejo de conhecer um Deus além daquilo que nós conhecemos. Um Deus que nós conhecemos apenas de pedir. Permita, Deus, fala conosco o que o Senhor quer receber de cada um de nós. Fala, ó Deus, com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Que o Senhor possa mostrar o que precisa ser transformado. Que o Senhor nos ajude a aceitar o tempo do Senhor, a nos submeter à Tua vontade. Permita, ó Deus, que a gente não seja contaminado com o ódio do mundo, Senhor, com o ódio disfarçado de paz, disfarçado de amor. Permita, Senhor, que a gente possa viver um evangelho verdadeiro. Permita, Deus, que a gente não venha ficar enfadado daquilo que nós ouvimos, mas que a Tua palavra permaneça viva dentro de cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.